Galera, a segunda parte dessa aula trata sobre elementos de uma onda. É uma parte importante, ó. Anota bem, saiba o nome de cada pedacinho da onda e como determinar aquilo que ele está te pedindo no problema. Galera, essa aqui é a representação tradicional de uma onda numa questãozinha de física, ou num livro que fale sobre ondas. Claro que esse é o desenho de uma onda transversal, né? Uma onda que vibra para cima e para baixo, enquanto ela se desloca para frente. Bom, parece bastante o desenho de uma onda numa corda, aquela ondinha que o cara faz e vai se propagando ao longo da corda. Apesar desse desenho aqui, ó, partir de uma onda transversal, ele também pode ser utilizado para representar uma onda longitudinal. Ó, naquela animação que você viu de onda sonora, dá uma olhada nela de novo. Você vai perceber que existem alguns locais em que o ar está mais concentrado, as partículas estão mais concentradas, e locais em que as partículas estão mais espalhadas. Esses locais em que as partículas estão mais concentradas são zonas de alta pressão, e eles equivalem, ó, a esse ponto mais alto da onda. Esses locais em que as partículas estão mais espalhadas são zonas de baixa pressão, e elas equivalem a esse ponto mais baixo da onda. Então, mesmo uma onda longitudinal pode ser representada dessa forma. Aliás, ela é representada dessa forma num probleminha de física. Então, olha só, né? Primeiro, nomes de alguns elementos dessa onda. Esse ponto mais alto da onda aqui, ele recebe o nome, ele é chamado de crista da onda. Então, ele equivale a uma zona de alta pressão, numa onda longitudinal. Ali vai ser a minha crista da onda. E esse ponto mais baixo da onda, ele é chamado de vale ou ventre. E ele equivale a essa zona de baixa pressão, onde as partículas estão mais separadas. Ok? Então aqui eu tenho, ó, crista da onda, e aqui eu tenho vale ou ventre. Numa onda transversal, crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo. Numa onda longitudinal, crista é o local em que as partículas estão mais concentradas, é uma região de alta pressão. E vale é o local em que elas estão mais espalhadas, é uma zona de baixa pressão. Então, voltando aqui, ó, ao nosso caso, né? Essa minha onda aqui, que pode representar os dois tipos, já vimos, né? Ela vai ter aqui uma crista e um vale, um ventre. Cara, essa onda aqui, ó, ela sempre vai ter uma certa distância em relação à reta que atravessa ela ao meio. Essa reta a gente sempre desenha, tá? Uma reta que corta a onda ao meio. Essa distância daqui até aqui, ó, que a gente poderia entender como a altura da onda, a gente tem que tomar cuidado lá em acústica, que a altura vai ser algo um pouco diferente, mas aqui por enquanto não importa. Ela vai estar associada a uma grandeza que a gente chama de amplitude, certo? Essa amplitude aqui, ela vai estar associada ao quanto de energia a onda transporta. Por exemplo, se eu der um tapinha de leve na água, ela cria uma onda bem baixinha. Se eu der um porretaço, cria uma onda mais alta. Se eu atirar uma lajota, uma onda mais alta ainda. Se cair um meteoro, uma onda gigante. O meteoro que chegou na Terra, que eles acreditam que devastou os dinossauros, ele, se caísse no meio do oceano, causaria uma onda de 8 km de amplitude. Essa altura aqui, ó. Beleza? Dá uma olhadinha nessa foto. Então, essa amplitude aqui, ó, vai estar associada à quantidade de energia que a onda transporta. Quanto mais energia tu fornecer para a superfície que tu causa perturbação, ou para o meio que tu causa perturbação, maior vai ser a amplitude dessa onda. Então aqui, ó, a gente pode mexer nessa amplitude. Essa onda aqui, ó, seria uma onda de amplitude maior. Ela carregaria mais energia, ok? E vai existir também, ó, um comprimento de onda. Bom, o que é um comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho de uma onda inteira. Resta a gente saber o que é uma onda inteira. Claro, essas ondas contínuas, não impulso, tá? Essas ondas contínuas de uma fonte que, por exemplo, vai sempre batendo na superfície da água, tá? Uniformemente, ela leva sempre o mesmo tempo para repetir a nova batida. Essas ondas contínuas, ó, elas surgem de um movimento periódico. Essa minha fonte que gera esse tipo de onda é uma fonte periódica. O que é algo periódico, hein? Isso, periódico é uma coisa que se repete no tempo. Então, algo que ocorre periodicamente é algo que está sempre se repetindo num mesmo intervalo de tempo. Então, uma onda é sempre produzida, ó, através de uma oscilação, de algo que oscila periodicamente. Lembra que você já viu movimento circular, pêndulo, etc. No movimento circular, ó, uma oscilação terminava quando o corpo retornava à posição inicial. Galera, num pêndulo aqui, ó, quando se completa uma oscilação, quando ele retorna a minha mão, beleza? Quando ele vai
e volta. Quando ele retorna à mesma posição e com a mesma velocidade. Por exemplo, ó, se eu iniciar a contagem do tempo quando o pêndulo passar aqui pelo meio, só vai completar uma oscilação quando ele passar aqui pelo meio. Se inicialmente eu liguei quando ele estava indo para a direita, só vai completar uma oscilação quando ele estiver passando aqui pelo meio, de novo pela direita. Então ele está vindo, né? Aqui eu liguei o cronômetro. Ele vai, volta, e quando ele retornar ao mesmo ponto, com a mesma velocidade, ele completou uma oscilação. Então, para eu ter uma oscilação completa, sempre tem que retornar à posição inicial e com a mesma velocidade. No caso de uma onda, como é que fica isso? Para completar uma oscilação numa onda, se eu sair de uma crista, eu vou ter que ir até onde? Perfeito, a outra crista. Ó, vai e volta. Se eu sair de um vale, eu vou ter que ir até onde? Perfeito, o outro vale. Ele vai e volta. Se eu sair aqui do meio, beleza? Eu não posso contar esse ponto, ó, porque aqui estava descendo, aqui está subindo. Ele tem que retornar ao meio descendo de novo. Ó. Então aqui completa uma onda. Aqui eu teria uma onda completa. Olha só, guarda aí. Ó. Uma onda completa sempre vai conter um morrinho para baixo e um morrinho para cima. Se você quiser determinar o tamanho de uma onda completa, que a gente chama de comprimento de onda, ali é a amplitude, ó, e essa distância aqui, ó, é o comprimento de onda, que a gente representa pela letra lambda, comprimento de onda. A gente vai precisar sempre pintar dois morrinhos. Se a gente começar daqui, tudo bem, ó, aqui vai ter meio morrinho para cima, um morro para baixo, depois a gente tem que pegar mais meio morro para cima, ó. Aqui também dá uma onda completa, ó. Aqui eu também tenho um comprimento de onda. Então, se a questão pergunta para ti qual é o comprimento de onda, tu vai ver o comprimento dela, o tamanho dela, quanto que ela ocupa. Se for uma onda transversal, né, o comprimento de onda vai ser a distância entre uma zona de alta pressão e outra zona de alta pressão. Lembra? Essas zonas de alta pressão são as cristas. De uma até a outra, ó, eu vou ter exatamente uma oscilação. Um comprimento de onda. Cara, além de comprimento de onda e amplitude, toda onda vai ter um período, representado pela letra T maiúscula. Período é tempo, né? Então a unidade vai ser segundo, minuto, hora, ano e tal. Normalmente, para a onda, a gente vai trabalhar apenas com segundos. O que é período? Período é fácil. Período é o tempo que leva para completar uma onda. Então, se levar 1 segundo para completar uma onda, o período é de 1 segundo. Se levar 2 segundos para completar uma onda, o período é de 2 segundos. Então, o período é o tempo que leva para a onda ficar completa. Cara, além de período, a gente vai ter uma outra grandeza importante, que é a frequência. Ó, frequência é exatamente o inverso do período. A unidade de frequência, tá? Ela vai ser 1 sobre a unidade de período. Então não se assuste, não se assuste se aparecer como unidade de frequência segundo na menos 1. Pode aparecer, né? Porque é 1 dividido por segundo. Se eu jogar para cima, inverte o sinal do expoente. Então fica segundo na menos 1. Mas segundo na menos 1 é mais chamado normalmente de hertz. O que é hertz? Hertz é uma unidade de frequência. Zeca não falou o que é frequência ainda, tudo bem. O que vai ser frequência? Frequência vai ser o número de vezes que a onda se repete numa certa unidade de tempo. Ó, frequência também está associada à repetição, não é isso? Não é? O cara faz tal coisa frequentemente, quer dizer que ele repete essa coisa ou não? Repete, né? Frequência está associada à repetição. E vai estar associada a quantas vezes ele repete essa coisa num determinado intervalo de tempo. Uma frequência famosa, de quem nunca foi aula de física, é a frequência cardíaca, né? O cara ficando velho vai ter que fazer isso. O Zeca também não fala isso, né? Então, o cara vai lá medir frequência cardíaca, que é quantas vezes bate o coração a cada minuto. É o número de repetições na unidade de tempo. A unidade de tempo é 1 com certa unidade de tempo. Então, o número de vezes que bate o coração em 1 minuto. Poderia ser o número de vezes que bate o coração em 1 segundo. Então, frequência vai ser o número de repetições numa certa unidade de tempo. Se eu falo para ti, por exemplo, que essa minha onda aqui, ó, ela tem uma frequência de 10 Hz, isso significa o seguinte, ó, a fonte que produz essa onda
gera 10 ondas completas a cada segundo. Então eu tenho 10 ondas por segundo. Se for 100 Hz, eu vou ter 100 ondas completas a cada segundo. Cada frequência é uma coisa importante demais na onda. É claro que ela tem um casamento bem íntimo com o período, né? O período depende da frequência, a frequência depende do período. Quanto mais rápido eu produzir uma onda, mais ondas eu vou produzir num certo intervalo de tempo. Concorda? Quer dizer, ó, quanto menos tempo eu gastar para gerar uma onda, mais ondas eu produzo numa unidade de tempo. Como assim, Zé? Tá, tipo assim, ó. Vamos pegar uma outra unidade que seria ondas por minuto, né? Só para a gente não trabalhar com vírgula. Vamos supor que o período é de 1 segundo, quer dizer, eu levo 1 segundo para gerar cada onda. Bom, se o período é 1 segundo, eu gero 60 ondas a cada minuto. Agora, se o período for 2 segundos, eu vou gerar só 30 ondas a cada segundo. Então, à medida que eu vou aumentando o período, e percebe que ele aparece dividindo na equação, a frequência vai diminuindo. Quanto mais tempo eu levar para gerar uma nova onda, menos ondas eu vou gerar numa certa unidade de tempo. É claro isso? Sim, ó, na equação matemática até é simples, né? Se está dividindo do outro lado da equação é porque os dois são inversamente proporcionais. Frequência maior significa período menor. Eu levo menos tempo para produzir novas ondas. Tá? Vou voltar aqui, ó. Por que frequência é uma coisa extremamente relevante? Porque a frequência de uma onda é uma coisa que depende única e exclusivamente da fonte que gera essa onda. Então, se eu pegar um trequinho que bate na água 10 vezes a cada segundo, ele vai gerar 10 ondas a cada segundo. Só vai mudar a frequência das ondas produzidas na água se eu mudar a frequência dessa minha fonte. Se ao invés de bater 10 vezes a cada segundo, ela bater 100 vezes a cada segundo. Ela vai produzir mais ondas, a frequência é maior. Enquanto eu não mexer na fonte, eu não mudo a frequência da onda. Isso vai ser importante no que a gente vai comentar daqui a pouco, que são os fenômenos ondulatórios. Cara, qualquer fenômeno ondulatório, qualquer um, a frequência permanece sempre constante. A partir da hora que a onda é emitida, se for emitindo 10 ondas a cada segundo, pode acontecer qualquer coisa com ela, que no intervalo de 1 segundo você vai ver passando por um determinado ponto 10 ondas. A frequência nunca muda. Ela é tão importante, ó, que ela dá nome às ondas. Isso, lembra que um pouco tempo atrás a gente botou lá a lista das ondas eletromagnéticas. São todas eletromagnéticas. Qual é a diferença entre elas? A frequência. Cada onda vai ter a sua frequência específica, certo? E isso dá nome à onda. No caso de som, né? Som é uma onda que se propaga no ar, uma onda mecânica, se propaga na água também, e ela tem uma faixa definida de frequência, que é a frequência que a gente consegue escutar, que vai de 20 ondas por segundo, 20 Hz, até 20 mil Hz, até 20 mil ondas por segundo, beleza? No lugar de 1000 a gente sempre usa quilo, né? Então vai de 20 Hz até 20 kHz, isso que a gente chama de som, ou som audível, como alguns livros tratam, beleza? Acima disso, não é mais som, é ultrassom. Abaixo de 20 Hz também não é som, é infrassom, beleza? Então só mudar a frequência muda o nome da onda. Percebe como frequência é importante? Ela caracteriza a onda. A gente escuta uma faixa de frequência dessa onda que a gente chama de som. Tudo bem? E o que muda quando muda a frequência do som? Muda se o som é mais grave ou mais agudo. Se o som for mais agudo, a gente fala que é um som mais alto. Se o som for mais agudo, ele tem uma frequência maior. Se o som for mais grave, já que não ficou bonito isso, tudo bem, ele vai ter uma frequência menor. Mais agudo viu, né? Porque eu nem tentei, né? Né? Tá, esquece. Então, ó, a frequência da onda vai definir, nesse caso, se o som é mais grave ou mais agudo. Cada nota musical, dó, ré, mi, lá, tem uma frequência definida. Cada cor de luz tem uma frequência definida. E a frequência nunca muda. Por exemplo, se eu pegar uma lâmpada que emite luz amarela e eu entrar na água e observar de dentro d'água a luz dessa lâmpada, eu vou ver amarelo. Porque a frequência não muda a partir da hora que a onda é emitida. Ela não muda mais.
Zeca, mas eu ouvi falar de efeito Doppler. Efeito Doppler esquece por enquanto, é outra coisa, tá? Então, a frequência da onda não muda. A frequência é algo que permanece constante. É como se fosse a impressão digital da onda. É a frequência que dá nome para ela. Anota isso no teu caderno. A frequência nunca muda. O Zé que está sendo chato. Eu estou repetindo porque é importante, galera. Tem que anotar isso. Frequência nunca muda. Qualquer alternativa que fala, ó, refletir mudou a frequência, errado. Refrator mudou a frequência. Polarizou mudou a frequência. Qualquer coisa que falar que mudou a frequência num fenômeno ondulatório está errado. O cara não precisa se preocupar com o resto da questão. Ali é que ela já sabe que está fora. Tudo bem? Então é algo que tu tem que gravar. Certo? Cara, com esses dados que a gente tem aqui, né? A gente consegue, ó, montar a equação característica de uma onda. A equação é bem simples, tá? E é a equação que vai me dar a velocidade de uma onda. Bom, você já sabe desde o primeiro ano, desde o 9º ano lá, né? Que velocidade? A gente calcula medindo, dividindo a distância pelo tempo. Certo? Então, como é que se determina a velocidade de uma onda? Eu vejo a distância que ela percorreu pelo tempo que ela gastou para percorrer essa distância. Simples, né? Tranquilo. Beleza? A única coisa aqui, né, que eu posso querer determinar essa velocidade tomando como padrão uma única onda. Então eu vou pegar uma única onda e eu vou ver a distância que essa onda percorre e quanto tempo ela gasta. Bom, a gente já sabe que a distância que uma única onda percorre, ganha um nome especial, chamado de comprimento de onda. Então essa equação fica assim, ó, velocidade é igual comprimento de onda, que é o lambda, uma letra grega, dividido pelo quanto tempo eu levo para ter uma onda completa. Bom, também já dei um nome especial, né? Tempo para ter uma onda completa a gente chama de período. Então, aqui eu vou ter, ó, a velocidade de uma onda. Só que percebe, eu posso botar aqui na frente, não posso? Não muda nada, né? Lembra que quando não tem nada na frente da letra, eu posso botar 1 sobre t é f. Então, normalmente, ó, ao invés de usar essa equação, vocês vão usar essa daqui, ó, velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Zeca, por que essa? Porque frequência, eu acabei de falar que é uma coisa importante. O nome da onda vem dali, vem da frequência dela. Então, se o cara te fala que é luz azul, tu já sabe a frequência. É só tu olhar numa tabela que já tem lá qual é a frequência da luz azul. Se ele te fala que é a nota dó, tem lá a frequência. Então, a frequência, ó, vai ser muito mais fácil ser utilizado que o período, porque vão ter várias tabelas de vários tipos de onda com cada frequência. Então percebe, né? Se a frequência depende só da fonte, o comprimento da onda e a velocidade dela vão estar relacionados, ok? E uma pergunta que os alunos me fazem é a seguinte, né? Essa velocidade da onda é a velocidade em relação a quem? Bom, por isso que a gente não está falando de efeito Doppler, porque essa velocidade aqui, ó, ela é apenas para um único referencial. É uma coisa que os livros não tratam, mas é extremamente importante. Porque velocidade é uma grandeza relativa, ela sempre depende do referencial, galera, não tem jeito. A velocidade sempre depende do referencial. Quando eu falo assim, a velocidade do som em relação a quem? A velocidade da luz em relação a quem? A velocidade da onda no mar em relação a quem? Sempre tem que ter um referencial. E essa velocidade aqui, ó, ela vai ter um único referencial. Anota aí no teu caderno. Essa velocidade é sempre medida em relação ao meio em que a onda se propaga. Anotaram isso? Vou repetir. A velocidade é medida em relação ao meio em que a onda se propaga. O referencial para esta equação, ó, o referencial é um meio em... Ok? Beleza? Então, por exemplo, ó, eu vou medir a velocidade de uma onda na corda em relação a quem? A corda. A velocidade do som no ar é medida em relação a quem? Ao ar em repouso. Beleza? A velocidade do som na água é medida em relação a quem? A água em repouso. Então a velocidade das ondas são sempre medidas em relação ao meio que elas se propagam. Sempre tem um aluno espertinho que fala assim, Zeca, aí onda eletromagnética se propaga no vácuo. Vácuo é nada. Então qual é o referencial de uma onda eletromagnética? Nada. Sacou? Nada. Onda eletromagnética,
a velocidade dela é uma grandeza absoluta, não depende do referencial. A gente não vai discutir isso nessa aula, né? Mas disso nasceu toda uma nova física que a gente chama de teoria da relatividade. Beleza? Então essa velocidade aqui, ó, e por isso que isso é muito importante, é sempre medida em relação ao meio em que a onda se propaga. Quando que muda a velocidade de uma onda? Olha só que bacana também, né? Além do meio ser o referencial, o meio é que vai influenciar na velocidade de uma onda. Por exemplo, a onda do mar, ela depende da profundidade, certo? Quanto mais fundo, mais rápido ela se propaga. Por isso que quando a tsunami chega perto da costa, ela começa a andar mais devagar e se concentrar, né? Porque, ó, para diminuir a velocidade, tem que diminuir também o comprimento de onda. E quando a gente diminui o comprimento de onda, a onda se esmaga. Eu concentro a energia da onda num espaço menor, ok? A velocidade de uma corda, olha só essa simulação, vai depender do quanto que a corda está esticada. A velocidade da luz, para quem já estudou ótica, né, depende do meio que ela se propaga. Cada meio vai ter um índice de refração, que vai me dizer se a luz anda mais rápido ou mais devagar naquele meio. E a velocidade do som também depende do meio. Normalmente, meios mais densos, quanto mais denso tiver o ar, vamos falar só de ar, mais rápido o som se propaga. E quanto menos denso, mais devagar o som se propaga, né? A gente vai falar só de ar porque, ó, na água a gente não consegue entender. Nossos aparelhos auditivos não foram feitos, né, para a gente escutar dentro d'água. Então só tem significado, na verdade, o som no ar. Se bem que vocês vão ver várias questões em que eles falam de sonar, que é emitir uma onda sonora na água para ver a distância de um objeto. Beleza? Daí essa onda bate, volta, eles vão te dar o tempo e pergunta a distância. Ah, tranquilo, ó. Tu sabe a velocidade da onda dentro do mar, tu sabe o tempo, tu calcula a distância que ela percorre para ir e voltar. Quero então repetir aqui, ó, quais são os elementos de uma onda. Bem, uma onda vai ter aqui, ó, crista, vale ou ventre. Esses pontos aqui, ó, numa onda estacionária são chamados de nós. E às vezes, numa onda comum, de nodos, tá? Essa altura da onda aqui é chamada de amplitude. E a distância de uma onda completa, lembra que uma onda completa sempre vai ter um morrinho para cima e um morrinho para baixo, vai ser chamado de comprimento de onda, ok? Não esquece que uma onda sempre vai ter frequência e período, né? Período é o tempo para completar uma oscilação e a frequência é o número de oscilações completas num certo tempo. E não esquece, vou repetir, que frequência nunca muda a partir da hora que a onda é emitida. Aqui a gente vai ter aquela equação de velocidade que é importante, né? Que vai ser, ó, o comprimento de onda vezes a frequência. Não esquece, ó, que velocidade depende do meio, Só muda a velocidade de uma onda se muda o meio que ela se propaga. Por exemplo, a onda numa corda vai ter uma equação de velocidade que é assim, ó, raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear. Beleza? Densidade linear de uma corda, deixa eu botar aqui, vai ser a massa dela dividido pelo comprimento. Quer dizer, a densidade linear, vamos botar um valor aqui, pode ser, por exemplo, 2 kg por metro. Quer dizer, ó, cada metro de corda, eu comprei uma corda lá e tal, cada metro de corda tem 2 kg, eu botei na balança, tem 2 kg. Essa é a densidade linear. Quanto cada metro de corda tem de massa. E essa aqui é a tensão, ó, quanto que a corda está esticada. Beleza? Então a velocidade de uma onda numa corda depende exatamente do meio que ela se propaga. Ó. O quanto denso é a corda e o quanto que ela está esticada. Dá uma olhada aqui nessa simulação, ó.